Bom dia para quem eu não falei, bom dia aí, sejam todos bem-vindos. E a nossa aula de hoje vai ser justamente, né, as relações métricas do triângulo retângulo. E aí eu tenho alguns macetezinhos para a gente não errar essa questão, né, algumas observações. Então, olha só, ele desenha um triângulo retângulo normal, né, esse triângulo retângulo aqui, ele desenha um triângulo retângulo assim, beleza? Aqui é um triângulo retângulo. Aqui eu tenho um vértice A, o vértice B e o vértice C. E aqui eu tenho um ângulo, no caso, de 90 graus. Então, a minha hipotenusa seria o meu lado BC. Mas só que ele traça, no caso, um segmento aqui, que eu vou até fazer de uma coloração diferente, dizendo que esse segmento bem aqui é a altura, né? É a altura do nosso triângulo, né? A altura que eu vou chamar de H. Quando ele faz, no caso, essa divisão, traçando a altura, eu vou dividir esse triângulo em dois outros triângulos, né? Quais são os dois outros triângulos? Vai ser, primeiramente, o triângulo, no caso, ABC, que é o triângulo grandão. Eu tenho também um triângulo aqui, ó, ABH. Também tem um triângulo AHC. Esses são os triângulos que a gente consegue compreender, né? Então, a partir dessa linha de raciocínio, nós vamos, no caso, tirar três relações para resolver os exercícios. Três relações. No livro tem 4 relações, mas a quarta relação é o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, a gente já sabe, né, que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos catetos elevada ao quadrado. A gente já sabe disso. Então, por esse motivo, eu vou passar só 3, certo? Porque a quarta vocês já sabem. Beleza? Então, vai ser as 3 relações. Então, veja bem aqui, ó. Então, vai ser essas 3 relações e eu vou começar aqui a apresentar para vocês a primeira relação. Tudo parte desse triângulo amarelo bem aqui, ó, das divisões que eu faço com esse triângulo amarelo. Então, a gente tem que notar o seguinte aqui, ó. Então, eu tenho aquele triângulo amarelo, né? Então, no caso, o triângulo amarelo seria esse triângulo aqui, ó, A, B, C. E aí eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa parte, porque ela não é tão fácil, né? Já vou adiantando. Então, veja bem, ó, eu tenho um triângulo aqui, ó, A, B e C. E aí ele pegou esse triângulo e fez uma divisão nele aqui, ó. Ele fez uma divisão, aí ele deu um Ctrl+C, um Ctrl+V e colou esse triângulo nessa parte aqui. Beleza? Colou esse triângulo nessa parte. Pode deixar, Enzo. O Enzo escreveu aqui, minha internet está digna de pena, por isso peço encarecidamente que seja compreensivo. Vou tentar ser o máximo possível, Enzo. Vou me esforçar. Beleza? Então, olha só, eu dividi aqui no meio e aí, né, eu formei 2 triângulos. Então, olha só, esse ar que está localizado aqui, ó, ele corresponde a esse, certo? Esse B que está localizado aqui, ó, ele corresponde a esse B, e o H seria a altura que estaria aqui, né? Então, no caso, eu não tenho nesse outro triângulo aqui. Aí eu vou tirar uma primeira relação. Que primeira relação vai ser essa? Acompanhe. Eu vou dizer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês que é a seguinte: qual é a hipotenusa desse primeiro triângulo? Vamos lá, vou pedir a ajuda de vocês. Qual é a hipotenusa desse primeiro triângulo aqui, ó? C. Então, todo mundo concorda que é C, né? A hipotenusa sempre, ela é o maior lado. Então, o maior lado é C. Então, eu vou escrever aqui, ó. Vou até apagar essa partezinha aqui, certo? Porque ela está só ocupando espaço. Então, vamos lá, C, né? Então, dividindo o triângulo inicial, né, pela altura, o B, A e C são hipotenusas, né? Não entendi. No caso aqui, Valeriano, o que você falou que eu não entendi? Não, aí é o C, mas dividir aquele triângulo inicial que você mostrou antes pela altura, o C, o B e o A serão também hipotenusas. Isso. Essa colocação aí, ela é válida, né? Então, analisando apenas esse primeiro, então nós temos aqui que esse primeiro triângulo C
é a hipotenusa. Agora eu vou fazer uma pergunta. Qual é a hipotenusa desse triângulo bem aqui, ó? Desse triângulo aqui, agora do segundo triângulo. Quem é a hipotenusa dele? A. A. Então a hipotenusa é o maior lado seria A. Eu vou escrever aqui, ó, A. Então a hipotenusa do primeiro tá para a hipotenusa do segundo. Agora eu vou fazer aqui uma outra pergunta para vocês, certo? Olha só. Eu vou escolher o N. Eu vou escolher o N aqui, ó. Escolhi o N aleatoriamente. Agora, o N. Quem corresponde ao N desse outro triângulo aqui, ó? A hipotenusa C corresponde ao A. O N, ele vai corresponder a quem nessa outra figura? Ao C, eu acho. Ao C. Ao C. Agora, olha só. Observem o seguinte. Onde é que tem um ângulo de 90 graus no primeiro triângulo? Onde é que tem um ângulo de 90 graus no primeiro triângulo? Aqui, certo? No H. No H, certo? Onde é que tem aí, o ângulo de 90 graus no segundo triângulo? No A, maiúsculo. certo? Agora observa aqui, ó, vocês estão vendo que esse ângulo B aqui, ó, ele é o mesmo desse outro ângulo B? Uhum. Então, veja bem, o N está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo B. Então, o que corresponderia a ele seria também quem está entre o ângulo de 90 graus e B. Então, olha só, a hipotenusa está para a hipotenusa, da mesma forma que N está entre o ângulo de 90 graus e B, corresponderia ao C, porque está entre o ângulo de 90 graus e B. Então, aqui, eu teria que colocar o C também. Oi? É como se a hipotenusa do menor triângulo está para a hipotenusa do maior triângulo. Exato. Aí o menor lado do menor triângulo está para o menor lado do maior triângulo. Exatamente. Essa mesma linha de raciocínio. E aí agora eu vou multiplicar cruzado. Como assim multiplicar cruzado? Eu vou multiplicar, ó, C vezes C. Então vai ficar aqui, ó, C que multiplica C é igual, no caso aqui, ó, A vezes N. É igual a A vezes N. Então, C vezes C, C elevado ao quadrado, é igual a AN. Essa daqui vai ser uma das primeiras relações que a gente vai tirar. Mas não se preocupem em decorar fórmulas, não. Não se preocupem em decorar fórmulas. Por quê? Porque os exercícios a gente vai sempre utilizar essas manhãzinhas de comparar hipotenusa com hipotenusa, menor lado com menor lado, maior lado com maior lado. Então, essa daqui é a primeira relação que eu não quero que vocês se prendam muito a essa relação, porque na resolução de exercício vocês vão ver como é que funciona de verdade. Beleza? Então, agora vamos avaliar esse... Oi. Então, aí no caso, a gente ia descobrir a hipotenusa do menor triângulo, né? Isso, a hipotenusa do menor triângulo. Então, a hipotenusa do menor triângulo vai ser igual a C elevado ao quadrado, que é igual a A vezes N. Então, a hipotenusa eu também posso calcular dessa forma. Tranquilo? Agora, vamos fazer uma outra análise desse outro triângulo aqui, ó. Uma outra análise nesse outro triângulo. Então, por exemplo, ó, vou escolher agora para esse outro triângulo aqui, ó, a seguinte análise. Vou escolher, no caso aqui, a hipotenusa desse triângulo aqui, ó. Quem é a hipotenusa desse meu primeiro triângulo aqui? Quem é a hipotenusa desse meu primeiro triângulo? É quem? B. B. Então, olha só. Então, B vai estar para quem? A hipotenusa vai estar para... a hipotenusa do primeiro triângulo vai estar para a hipotenusa do segundo. Quem é a hipotenusa do segundo? A. É o maior lado. Então, aqui vai ser igual a A. Então, da mesma forma, agora, eu vou escolher aqui, ó, o M. Vou escolher aqui o M, certo? Agora, veja bem, o M, ele está entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo aqui, ó, que tem dois traços, certo? Então, olha só, o M, ele está entre o ângulo de 90 graus, certo? O M está entre o ângulo de 90 graus e esse ângulo C. Então, olha só, o B está entre o ângulo de 90 graus e
o ângulo C. Então, olha só, a hipotenusa B vai estar para a hipotenusa A, da mesma forma que o lado M vai estar para o lado quem? B. Ok? E aí eu gostaria do feedback de vocês. Saiu aqui do chat, deixa eu só voltar aqui. Todo mundo conseguiu acompanhar essa parte? Deu para acompanhar essa parte que eu acabei de montar? E aí? Deu sim, professor. Deu sim? Então agora eu vou só terminar essa relação aqui, ó. Vou multiplicar cruzada agora. Vou multiplicar B vezes B. B vezes B é B ao quadrado, que vai ser igual a A vezes M. Oi? A A Giovana Maria Giovana falou que não entendeu muito. Não entendeu muito. Então eu vou voltar. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu só entrar novamente aqui na sala, porque desconectou meu celular aqui, eu consigo ler o chat. Então eu vou voltar aqui que a Giovana não entendeu e eu não consegui ler porque eu tinha saído do chat. Então vamos lá. Ó. Analisar o primeiro triângulo. O primeiro triângulo. Giovana, você tem que saber aqui, ó, quem é a hipotenusa desse primeiro triângulo aqui, ó. A hipotenusa sempre vai ser o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Sempre vai ser o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa aqui vai ser a letra B, certo? Então, eu fui lá no primeiro triângulo e tirei a hipotenusa, que é B. Agora, eu vou para o segundo triângulo e faço a pergunta. Quem é, no caso, a minha hipotenusa aqui? A hipotenusa sempre vai ser o lado que é oposto, certo? Ao ângulo de 90 graus, ou então o maior lado, como o Valeriano gosta de entender. Ele gosta de entender quem é o maior lado, o segundo maior lado, o terceiro maior lado, né? Então, aqui, o meu A seria a minha hipotenusa do segundo aí, triângulo, ok? Deixa eu só apagar aquilo ali. Então, isso daqui vai ser igual, certo? E aí eu vou escolher o M. O M, nós temos que observar o seguinte, ó. Agora eu escolhi o M. Por que o M? Escolhi aleatoriamente. Agora eu tenho que achar o par do M. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, que o M, ele vai estar no meio do ângulo de 90 graus e entre o ângulo C, que tem os dois tracinhos. Então, eu sei que o M está localizado no meio, entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C, né? Esse ângulo C. Eu olho para o segundo triângulo e vou ver qual é a letra que está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C também. Então, quem está no meio, né, vai ser igual ao M. Então, eu posso dizer aqui que será quem? O meu B. Ok? Conseguiu entender essa parte? Professor, minha internet está ruim, eu caí. Pode, por favor, repetir a última parte? Essa parte aqui, eu acho que você conseguiu acompanhar? Conseguiu acompanhar aí? Você estava explicando. Essa daí, né? Então, beleza. Então, vou continuar. Então, agora, o que eu faço? Eu vou multiplicar cruzado. Ó. B vezes B é igual a B elevado ao quadrado. Agora, eu vou multiplicar A vezes M. A vezes M é igual a AM. Essa daqui é a outra relação, certo, que a gente consegue expressar. Mas, professor, eu tenho que decorar esse tanto de fórmula? Não. Vocês vão ver que no exercício nós vamos resolver tudo pela lógica. Beleza? Então, essas daqui foram as duas relações até agora, certo? Agora, nós temos uma segunda relação. Essa segunda relação, eu vou fazer a relação... Professor. Oi? Pois não? Se for parar para pensar, M mais N é igual a A, né? M mais N é igual a A. M mais N, se eu somar o M, cadê o M? Desse daqui você está falando? Cadê o M? M mais Não, N. se pegar esse M mais o N lá de cima, ele é igual a... que é o do maior triângulo. Isso, sim. Se pegar o M mais o N lá de cima, ele vai ser igual a A. Exato, vai ser igual a A. N mais M vai ser igual a A. Exato, viu? É isso mesmo, né? Porque vai estar bem aqui, né?
Aqui seria o N e ali seria o M. Então, N mais M seria igual a A. Boa observação, Valeriano. Muito bom. Muito bom. Agora, vamos aqui para a segunda relação. Essa relação aqui, eu vou tirar ela de acordo com as alturas. Por exemplo, eu vou escolher aqui, ó, o H. Eu vou escolher o H. Então, eu venho bem aqui, escolhi o H. Agora, veja bem, o H, né, ele vai estar entre. Então, a gente tem que observar entre quem ele vai estar. Ele vai estar entre esse ângulo aqui, ó, que é o A, que tem 2 tracinhos, e o ângulo de 90 graus. Então, esse H, ele vai estar para quem desse outro triângulo aqui, ó? Então, eu vou olhar, ó, ele vai estar entre o ângulo que tem os 2 pauzinhos aqui, ó, os 2 risquinhos. Então, o ângulo que tem os 2 risquinhos vai ser quem? Esse, beleza? E está entre o ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus está aqui. Então, eu vou dizer que o meu H vai estar para quem? Para o meu M. Por quê? Porque os dois, ó, estão entre esse ângulo A e o ângulo de 90 graus. E esse outro aqui vai estar entre o ângulo C, que tem os 2 risquinhos, e o ângulo de 90 graus. Sempre a gente vai se localizar de quem é quem por meio do ângulo de 90 graus e os ângulos que vão aparecer nos exercícios com os resultados. Então, eu vou colocar aqui, ó, o H está entre o ângulo A e o ângulo de 90 graus. O M vai estar entre o ângulo, né, que tem os 2 risquinhos, e o H. Então, aqui vai ter que ser quem? O M. Ok? Conseguiram entender essa parte? Então, agora eu vou fazer aqui o contrário. Ó. Agora eu vou escolher o N, certo? O N dividido. O meu N, né? Agora observe, o N está aqui, ó. O N está entre o ângulo de 90 graus e o meu ângulo B, que tem apenas um risquinho, o meu ângulo B. Então, olha só. Então, o meu H que vai ter que estar para N. Por quê? Porque ele está entre o ângulo que tem apenas um risquinho e o ângulo de 90 graus. Então, o N vai estar para H. Então, eu vou escrever aqui, ó, H. O M vai estar para H. Agora, eu multiplico o cruzado. Ó, H vezes H, e aí eu vou tentar fazer um H diferente do N, né? Vai ser H ao quadrado. Multipliquei o cruzado. Agora, eu vou multiplicar, ó, M vezes N. M vezes N é igual a M vezes N. Essa daqui é a segunda relação que nós temos que aprender. Mas é igual eu estou dizendo, não precisa decorar essas fórmulas, porque o exercício nós vamos resolver utilizando a linha de raciocínio. E aí tem a terceira relação. Tem a terceira relação. O que é a terceira relação? Ele mistura a primeira relação. Como assim? Olha só, na primeira relação, eu descobri, né, que C elevado ao quadrado é igual a N, e descobri que B elevado ao quadrado é igual a M. Na primeira relação, eu descobri isso. Então, é só isso que a gente tem que ter em mente. Ó. Ele fala, a terceira relação, ele tira da primeira relação métrica. Temos que B elevado ao quadrado é igual a M, que eu acabei de circular lá, e que C elevado ao quadrado é igual, no caso aí, a N. Aí ele pega e fala, multiplicando membro a membro dessas duas igualdades, temos. Então, eu vou multiplicar. Ó. Aqui eu vou ter o seguinte, ó, B elevado ao quadrado é igual, né, a AM, certo? Do outro lado, eu tenho C elevado ao quadrado é igual a AM, né? A AM. C elevado ao quadrado é igual a AM. E aí eu vou multiplicar, ó. B ao quadrado vezes C ao quadrado. Então, eu vou fazer essa multiplicação. Vai ficar B ao quadrado vezes C ao quadrado. Multipliquei esse vezes esse. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó. A vezes A elevado ao quadrado. A vezes A é igual a A elevado ao quadrado. M vezes N vai ser igual a M, N. Beleza? Multipliquei A vezes A ao quadrado. M vezes N é igual a M. Agora, veja bem. Lá na segunda relação, e galerinha, eu não quero que vocês decorem isso. Eu só quero mostrar onde nós vamos chegar. Beleza? Agora, veja bem aqui, ó.
quem é M vezes N? Quem é M vezes N? M vezes N é igual a H ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou riscar essa parte e vou colocar H ao quadrado. Então, no lugar dessa parte, eu vou colocar H ao quadrado. Então, vai ficar assim, ó. B elevado ao quadrado é igual a C elevado ao quadrado, que é igual a elevado ao quadrado, que é igual a H elevado ao quadrado. Ficou desse jeito aí, beleza? A nossa relação. Agora, o que eu faço aqui? Agora, o que eu faço aqui com essa relação? Essa relação aqui, certo? Eu vou, no caso, colocar uma raiz quadrada. Eu vou colocar uma raiz quadrada para tirar esses números que estão elevados ao quadrado. Então, eu coloco uma raiz quadrada desse lado e uma raiz quadrada do outro lado. O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro também. E aí eu chego nessa relaçãozinha bem bestinha aqui, ó, que é B vezes C é igual a A vezes H. Pronto. Toda essa confusão para chegar nessa relação. Mas, professor, nós temos 5 fórmulas para decorar? Não. E eu vou mostrar para vocês que não, resolvendo um exercício. Tranquilo? Então, vamos agora resolver o exercício depois dessa confusão toda bem aqui. O difícil é só saber cada letra, qual lado que mostrava. Isso, mas só que a gente vai utilizar sempre como base os ângulos. A gente vai usar sempre como base esses ângulos aí para a gente ter uma noção. Quer ver, ó? Ele diz aqui o seguinte, ó, determine as medidas de MN indicadas no triângulo retângulo. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir esse triângulo em 2. O primeiro triângulo que eu vou dividir é esse daqui, ó. O primeiro triângulo vai ser esse daqui, ó. Então, esse daqui vai ser o primeiro triângulo. Esse primeiro triângulo aqui, ó, aqui é A, beleza? Aqui é A. Aqui, ó, eu formo um ângulo reto. Aqui eu tenho o meu número 8. Aqui eu tenho C. E aqui eu tenho o meu M. Beleza? Eu tenho esse primeiro triângulo. Então, eu utilizei apenas esse triângulozinho que está localizado aqui. Agora, eu vou utilizar um outro triângulo para fazer a comparação, que é o triângulo ABC. Vou utilizar esse triângulo aqui maior, que é esse triângulo aqui, ó. Opa, deixa eu apertar aqui um botão errado, que vai ser esse triângulo aqui, ó. Vai ser esse, ele vai até lá no B, depois volta lá no A, beleza? E esse triângulo, ele tem um ângulo de 90 graus bem aqui, tá vendo? Ó? Um ângulo de 90 graus localizado. Então, aqui eu tenho o A, aqui também vai ser igual a 8, esse lado todinho vai ser igual a 16. Aqui é C e ali é B. Aí eu vou perguntar, vocês entenderam essa primeira parte? Porque essa primeira parte, ela é crucial. Ela é bastante importante a gente entender essa montagem bem aqui. Deu para entender essa montagem? Vocês podem dizer que sim, que não, quer que eu volte. Fiz essa montagem. Vocês podem escrever no chat aí, por gentileza? Deu para entender? Então, agora eu começo a fazer, no caso aqui, as relações. Aí eu faço a pergunta, quem é a hipotenusa desse primeiro triângulo aqui, ó? Quem é a hipotenusa? 8. Então, aqui é 8. Beleza? Então, eu vou até fazer de coloração diferente aqui, ó. Vou utilizar um preto. Então, do primeiro... Oi. Para ficar mais fácil de fazer o cálculo, comparar com N, poderia fazer o cálculo de Pitágoras inverso para descobrir o cateto? Pitágoras? Olha só, eu não consigo fazer Pitágoras porque eu tenho 2 incógnitas e apenas um número. Eu tinha que ter 2 números, certo? 2 números e uma incógnita, e uma variável desconhecida. Aqui eu tenho 2 variáveis desconhecidas, e, no caso, apenas um número. Para esse segundo triângulo aqui, ó, dava para fazer teorema de Pitágoras, né? Seria... Não, mas é o segundo. O segundo aqui, ó. Esse daqui, não é? Esse daqui dava para fazer teorema de Pitágoras para descobrir esse valor aqui, ó. Mas na questão ele não está pedindo esse valor.
Então, para esse daqui, dava para fazer teorema de Pitágoras, que não é o nosso objetivo, porque ele não está pedindo esse valor. Tranquilo? Então, veja bem. Então, a hipotenusa desse primeiro triângulo vai estar para a hipotenusa de quem? Do segundo triângulo. Então, a hipotenusa do primeiro está para a hipotenusa do segundo. Quem é a hipotenusa do segundo? 16. 16. Então, a hipotenusa do segundo é 16. Agora, veja bem, olha só, aqui, ó, eu tenho o ângulo C. Aqui também eu tenho o ângulo C. Vocês concordam comigo? Então, aqui eu tenho um ângulo C, aqui eu tenho um ângulo C. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o meu M, ele vai estar para quem? O meu M está entre o C e o ângulo de 90 graus. Quem está entre o C e o ângulo de 90 graus? Quem? O 8. Então, aqui eu tenho que colocar o 8. Certo? E aí, deu para entender essa parte? Agora eu vou multiplicar cruzado. Ó. Vou multiplicar aqui, ó, 8 vezes 8, que é igual a 64, 16 vezes M, que é igual a 16M. Como eu quero saber o valor do M, eu tenho que isolar. O 16 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 64 dividido por 16. E isso vai dar igual a 4, que é o valor do M. Deu para entender, galerinha? Assim, professor, eu entendi. Ou não, professor, eu não entendi, que eu volto à questão. E aí? Como estamos no ano? N vale 12, né? Isso. Então, olha só. Falaram aí que o M vale 12. Então, olha só, eu acabei de descobrir o valor do M, não foi? Então, olha só, esse M vale 4. Mas eu sei que esse comprimento total vale quanto? 16. Então, 16 menos 4 vai ser igual a 12, que é o valor de N. Mas aí o Pazini pediu para repetir, eu vou repetir, porque esse exercício aqui, ele é um divisor de águas. Esse exercício, ele é um divisor de água. Vou dar uns Ctrl+Z aqui para a gente fazer essa questão. Então, vamos lá. O primeiro passo é montar o triângulo, para a gente conseguir ter uma visualização boa. O primeiro passo é montar o triângulo. E aí eu montei o triângulo, né? Peguei esse primeiro triângulo aqui, certo? Peguei esse primeiro triângulo aqui, dei um Ctrl+C e um Ctrl+V nele aqui, ó. Esse triângulo é esse, certo? Então, foi isso que eu acabei de fazer. E depois eu peguei esse triângulo maior aqui, ó, que é o ABC. Peguei esse triângulo maior, dei um Ctrl+C e um Ctrl+V nele e colei ele aqui. Beleza? Colei ele ali. E professor. O Gabriel pediu para avisar que a internet dele caiu. Beleza. Tranquilo. Enquanto ele voltar aí, ele pega o fio da meada. Beleza? Então, montei esses dois triângulos. Aí eu faço a pergunta. Sempre eu vou fazer essa primeira pergunta. Quem é a hipotenusa do primeiro triângulo? A hipotenusa é o maior lado. Então, a hipotenusa desse primeiro triângulo aqui vai ser o número 8. Então, eu venho aqui e escrevo o número 8. Dividido pela hipotenusa do segundo triângulo. Quem é a hipotenusa do segundo triângulo? É o 16, que é o maior lado. Então, eu venho aqui e escrevo 16, certo? Vai ser igual. E agora eu vou escolher o M, porque só me resta o M. Então, eu vou escolher o M. Mas, quando eu escolho o M, eu tenho que fazer a observação-chave. Eu tenho que olhar para o M e ver. O M, ele está no meio, entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C. O M está nesse meio. Aí eu vou olhar para o outro triângulo. Quem está entre o ângulo C e o ângulo de 90 graus? Quem é? É o número 8. Então, é justamente pelo número 8 que eu vou dividir. Beleza? Agora eu multiplico, ó. 8 vezes 8 é igual a 64. 16 vezes M é igual a 16M. Agora, olha só, 16 vezes M, o 16 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Vai ficar assim, ó, 64 dividido por 16. 64 dividido por 16 dá igual a 4
né? 4 vai dar igual a 4, que é igual a m, certo? Igual a 4m. Agora, pessoal, nós temos que descobrir o valor do n. Reparem bem, esse comprimento total mede 16, né? Do C até o B mede 16. Mas eu sei que esse valor aqui mede 4. Falta quanto? Falta quanto para 16? Falta 12. Né? Então, aqui o meu n vai valer igual a 12. Beleza? Professor, então, a hipotenusa do menor dividido sobre a hipotenusa do maior sempre é a base do cálculo, né? Sempre é a base. Sempre a gente vai tentar focar na hipotenusa. E vocês vão ver que todos vão sair desse jeito. Quer ver? Ó? Vamos resolver a questão número 2? Deixa eu pegar minha borracha aqui. A aula está sendo gravada. Professor, depois... O Pazinho perguntou se poderia simplificar o 8 sobre 16. Pode simplificar. Pode simplificar. Você pode... que fica meio, né? 8 é metade de 16. Você pode simplificar direto também, sem problemas. Aí essa resolução fica a critério de vocês, como vocês acharem mais fácil de resolver. Mas pode fazer a simplificação normal. Agora vamos para a questão 16. Essa questão 16, ela só é ruim para desenhar porque o triângulo está meio aí, né, descompensado. Então, veja bem, eu vou desenhar esse primeiro triângulo aqui, galera. Observa bem, ó. Vou desenhar esse primeiro triângulo aqui, ó. Eu vou desenhar esse triângulo bem aqui, acompanha. Vou desenhar esse primeiro triângulo aqui. Então, esse primeiro triângulo, ele vai estar desenhado assim, ó. Aqui, depois ele desce mais ou menos assim, e aí ele fecha aqui. Vocês concordam comigo? Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, certo? Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus. Aqui, ó, o B vai ser a minha hipotenusa. Aqui eu vou ter o ângulo C, né? Vou ter o ângulo C aqui, ó. E aí eu desenhei igual, ó. Coloquei um traçozinho. Aqui eu vou ter o ângulo A, beleza? E aqui eu vou ter o H, né? Aqui eu vou ter o H. Pronto, tá desenhado. Agora eu vou desenhar o triângulo ABC, que é o maior. Esse maior, ele vai estar assim, ó. Ele vai estar desenhado assim, depois ele vai até lá no B, certo? Ele vai até lá no B e depois volta lá no C. Então, olha só, eu tenho o meu ângulo C aqui, ó, e vou desenhar até ele desse jeito. Aqui eu vou ter um ângulo de 90 graus, é uma quina do triângulo ABC. Aqui vai ser o A, certo? E aqui vai ser o meu B, certo? E aqui mede 54. Todo mundo está me acompanhando? Sim. Todo mundo junto comigo? A gente sempre usa o menor em relação ao maior? Sempre, Samuel. Sempre vamos utilizar o menor em relação ao maior. Beleza? Vamos utilizar sempre essa ordem. Agora eu pergunto para vocês. Quem é a hipotenusa do meu primeiro triângulo? É B sobre 54. B. Então, do primeiro triângulo vai ser B. Quem é a hipotenusa do segundo? 54. O Adriano já falou aí, 54. Beleza? Isso daí vai ser igual. Isso vai ser igual. Agora, olha esse macetezinho aqui, galera. Professor, eu subtraí 54, 48, que vai ser o menor lado do triângulo menor. O que eu ia fazer agora, que você já adiantou, excelente. Então, olha só, eu sei que esse comprimento total aqui, ó, vale 54, não vale 54? Mas olha só, esse daqui vale 48. Então, se eu fazer 54 menos 48, que dá igual a 6, eu descubro esse lado. Então, eu posso dizer que aqui vale quanto? 6. Aqui vale 6, certo? Aqui vai valer 6. Agora eu vou observar o seguinte, né? Eu vou escrever aqui, ó, né? Que o meu 6, ele vai estar localizado bem aqui, certo? O meu 6, ele vai estar localizado bem aqui. O meu 6, ele está entre, observa bem, o meu 6, ele está entre o ângulo C e o ângulo de 90 graus, certo? E o ângulo de 90 graus. Então, o meu 6 está entre o ângulo 6,
certo? Ele está entre aí, né? O ângulo C e o ângulo de 90 graus. Quem aqui está entre o meu ângulo, no caso de 90 graus, e o meu ângulo C? Fazendo essa analogia. Seria quem? O B, que eu esqueci de colocar ali, ó. Então, tem que entender essa analogia aqui que eu estou fazendo, ó. 54 menos 48 é igual a 6, eu peguei esse 6 e coloquei ele lá. E aí, eu sei o seguinte, que o meu 6 está entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C, certo? Agora, quem está entre o ângulo de 90 graus do outro triângulo? Entre o ângulo de 90 graus e o ângulo C, seria o B. Então, aqui eu vou dividir por B. Agora, eu monto a relação aqui, ó, que vai ficar da seguinte maneira, ó, vou multiplicar, ó, né? B vezes B dá B elevado ao quadrado, beleza? Agora, eu vou multiplicar, ó, 54 vezes 6. 54 vezes 6 dá igual a 324. Dá igual a 324, beleza? Vou tirar a raiz quadrada, vou dar um peteleco na orelha do 2 aqui, ele vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. Vai ficar assim, ó, o B é igual a 324 dentro da raiz. E aí eu tiro a raiz quadrada de 324, que é igual a 18. Que é igual a 18, acabo descobrindo o meu ângulo B. Então, eu vou riscar aqui e vou descobrir que é igual a 18. Mas só que ele quer saber o valor de B e o valor de H. Ele quer saber o valor de B e o valor de H. Então, como que eu vou descobrir agora o valor de H? Aqui não é um triângulo retângulo, basta eu fazer quem? A hipotenusa agora. A hipotenusa desse triângulo bem aqui, ó, vai ser 18 elevado ao quadrado é igual a 6 elevado ao quadrado mais H elevado ao quadrado. Desse primeiro daqui, ó, desse primeiro triângulo aqui, certo? A hipotenusa é o maior lado, que é 18, e aí eu somei os catetos elevado ao quadrado, que vai ficar da seguinte maneira, ó. 18 elevado ao quadrado é igual a 324. 6 elevado ao quadrado é igual a 36, mais H elevado ao quadrado. Vou passar o 36 para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó, 324 menos 36 é igual a H elevado ao quadrado. Beleza? 324 menos 36 vai 296? 288, não? Não. 324 menos 36, 288, isso mesmo. Vai ser igual a H elevado ao quadrado. Agora eu vou dar um peteleco na orelha aqui do 2, vai para o outro lado na forma de raiz quadrada. E aí é o valor do meu H. Mas só que a resposta do livro não está desse jeito. Por quê? Porque eu tenho que fazer a fatoração. E aí agora eu vou deixar com vocês, porque eu já excedi o meu tempo, vocês têm que fazer a fatoração desse número. Vou fazer, né? Vou fazer a fatoração. Então, aqui, ó, dividindo por 2 dá 144, dividindo por 2 dá quanto? Dividido por 2 aí? 70, 144 por 2 dá 72. Dá 72 por 2 dá 36, por 2 dá 18, por 2 dá 9, por 3 dá 3, por 3 dá 1. Certo? Então, vai ficar assim, ó. Vou sempre escolher de 2 em 2, ó. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Esse exercício aqui, galerinha, é a parte da fatoração que eu vou resolver na próxima aula, beleza? Esse exercício... 2 elevado ao cubo? Isso, 2 elevado a... Não, essa regrinha aqui é a regrinha da fatoração. Sempre eu tenho que escolher esse número aqui, ó, elevado ao quadrado, né? Deixa eu apagar, porque eu estava querendo... Sempre pegar de par, porque está referindo a raiz quadrada. Isso. Aí sempre eu vou realocar, ó. Eu vou escrever sempre de 2 em 2, para conseguir tirar a raiz. Fica assim, ó.
288 é igual, escolhe de 2 em 2, ó. 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, sobrou 2, né? Então, ele vai ficar sozinho. Vezes 2, vezes 3 elevado ao quadrado. Vezes 3 elevado ao quadrado. Então, eu posso substituir 288 por esse número aqui, ó. Vai ficar assim, ó. 288 dentro da raiz vai ficar, ó, 2 elevado ao quadrado, vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 2, vezes 3 elevado ao quadrado. Fica assim, beleza? Então, ó, essa raiz eu posso eliminar com essa eu posso eliminar com essa, e essa eu posso eliminar com essa. Então, ficou 2 vezes 2 vezes 3, e o único que ficou dentro da raiz foi quem? O 2. Beleza? Porque todos estavam elevados ao quadrado, certo? Então, ficou aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 raiz de 2 seria a resposta. Essa questão eu vou repetir ela novamente amanhã, beleza? As questões mais difíceis são as que têm imagens para ajudar. As que não têm imagens para ajudar, sim, são as que têm, no caso, as que não têm imagens são as mais difíceis de fazer a visualização. Galerinha, eu vou focar bastante, certo? Amanhã, nas resoluções dessas questões, certo? Depois, vou trabalhar sempre essa parte que vocês tiveram mais dificuldade. A parte de teorema de Pitágoras, quando vocês compreendem essa parte, sai bastante fácil, né? Então, vamos focar nos exercícios mais difíceis. E aí, eu já excedi o meu tempo aqui com vocês devem estar